Tô sentada no banco de madeira da praça onde eu e a Beatriz brincávamos desde os 11 anos. A mesma praça onde a Márcia, mãe dela, levava a gente todo sábado de manhã para tomar sorvete na sorveteria da esquina. A mesma praça onde há 3 semanas a Beatriz gritou comigo pela última vez antes de sair correndo, me deixando sozinha com o coração despedaçado. Ela me chamou de nojenta, de traidora, de destruidora de lares. Disse coisas que nunca vão sair da minha cabeça. A pior parte? Foi quando ela olhou nos meus olhos com uma expressão de puro asco, de repulsa verdadeira, e disse: "Você beijou minha mãe, Isabela, minha mãe. Como você pôde fazer isso comigo?" O vento frio de maio balança as árvores ao meu redor. Tem crianças brincando no parquinho ao fundo, rindo alto. A vida continua normal para todo mundo, menos para mim. Deixa eu te contar como uma designer gráfica de 26 anos, melhor amiga inseparável da Beatriz por 15 anos inteiros, acabou apaixonada pela mãe dela, uma arquiteta divorciada de 48 anos. E como isso explodiu a amizade mais importante da minha vida em menos de 5 minutos brutais. Mas antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta aquele botão vermelho agora. Histórias como a minha precisam ser contadas, e eu preciso saber que você está aqui comigo nessa jornada. Meu nome é Isabela Ferreira Costa. Tenho 26 anos. Moro em Florianópolis, Santa Catarina. Trabalho como designer gráfica freelancer, principalmente com identidade visual para pequenos negócios. Sou filha única do Roberto, 53 anos, engenheiro civil, e da Sônia, 51, professora de português aposentada. Conheci a Beatriz Duarte no primeiro dia do 6º ano, na Escola Estadual Nereu Ramos, ali no centro de Floripa. Ela sentou do meu lado na aula de matemática e me perguntou se eu tinha borracha extra. Dei minha única borracha para ela sem pensar 2 vezes. No recreio, ela dividiu o lanche dela comigo. Viramos melhores amigas naquele mesmo dia. Tínhamos 11 anos. A gente era grudada. Passávamos todos os fins de semana juntas, sem exceção. Eu dormia na casa dela pelo menos 2 vezes por semana. Ela dormia na minha com a mesma frequência. Minha mãe brincava que a Beatriz era a filha que ela nunca teve. Estudávamos juntas na biblioteca municipal. Saíamos juntas para os rolês do colégio. Dividíamos segredos que jamais contaríamos para mais ninguém. Sonhos sobre como seria o futuro, medos que só uma sabia da outra. Quando eu tinha crise de ansiedade na escola, e tinha muitas principalmente nas provas de matemática, era a Beatriz segurando minha mão no banheiro, até eu conseguir respirar direito de novo, repetindo: "Você consegue, Bela. Respira comigo." Quando o namorado dela, o Pedro, terminou com ela no 2º ano do ensino médio, por mensagem covarde de WhatsApp, fiquei 3 noites seguidas acordada consolando ela pelo telefone, ouvindo ela chorar até não ter mais lágrimas. E a mãe dela sempre esteve ali também. Márcia Helena Duarte tinha 48 anos quando tudo isso aconteceu. Arquiteta com escritório próprio no centro, especializada em projetos residenciais. Alta, 1,75 m. Pele clara que bronzeava fácil no verão catarinense. Cabelos castanhos lisos até os ombros que ela sempre prendia num coque baixo quando estava trabalhando. Olhos verdes claros que ficavam quase dourados quando batia sol. Usava óculos de armação fina para ler. Tinha um sorriso meio torto que iluminava o rosto inteiro. Aquele jeito calmo de falar que te fazia sentir que tudo ia dar certo, sabe? Durante 15 anos, Márcia foi minha segunda mãe. Minha mãe verdadeira em muitos sentidos. Quando meus pais brigavam, e eles brigavam muito, pelo menos 3 vezes por semana, sempre sobre dinheiro, ou sobre como meu pai chegava tarde demais do trabalho, eu ligava para Beatriz chorando baixinho no meu quarto. Márcia sempre atendia no 2º toque. "Vem pra cá, Bela." Ela sempre me chamou de Bela desde o primeiro dia que me conheceu. "Tem lugar de sobra aqui e tô fazendo aquele bolo de chocolate com cobertura cremosa que você adora." Ela me ensinou a dirigir quando eu tinha 18 anos, porque meu pai não tinha paciência nenhuma. Me levava para o estacionamento vazio do Shopping Beira-Mar todo sábado de manhã durante 2 meses. Me deu o primeiro livro de design que realmente me inspirou a seguir essa carreira. Um sobre identidade visual brasileira, cheio de cases incríveis. Me ajudou a montar meu portfólio para o vestibular, sentando comigo por horas escolhendo os melhores trabalhos, organizando tudo de forma profissional. Quando passei em design gráfico na UFSC,
Ela chorou mais que minha própria mãe, me abraçou forte e disse que sempre soube que eu conseguiria. Márcia era divorciada do Fernando Duarte havia 12 anos. Eles se separaram quando a Beatriz tinha 14. Foi tranquilo, sem briga feia. Simplesmente perceberam que não funcionava mais. Fernando era contador, 50 anos, homem quieto e meio distante. Depois do divórcio, se mudou para Joinville. Via a Beatriz a cada 2 meses, sempre pagava a pensão direitinho, embora nunca fosse muito presente emocionalmente. Márcia nunca namorou sério de novo. Teve alguns encontros aqui e ali ao longo dos anos, porém nada que durasse mais que alguns meses. Eu lembro dela comentando uma vez, enquanto preparávamos jantar: já tive meu casamento. Agora quero focar em mim e na Beatriz. Tá bom assim. A Beatriz também era arquiteta, formada havia 2 anos pela UFSC. Trabalhava no escritório da mãe desde a formatura. Elas tinham aquela cumplicidade linda de mãe e filha, que são também melhores amigas. Almoçavam juntas todo dia, conversavam sobre tudo, riam das mesmas piadas internas. Eu adorava aquilo. Adorava como a casa da Márcia sempre foi meu lugar seguro. Cresci numa família católica tradicional de classe média no bairro Coqueiros. Meus pais são boas pessoas no fundo, só que rígidos demais. Minha mãe sempre deixou muito claro que esperava de mim casamento com um homem de família, filhos, o caminho certinho que ela mesma seguiu. Missa todo domingo às 10 na igreja Nossa Senhora da Conceição. Catequese, primeira comunhão, crisma. Grupos de jovens da igreja toda quarta à noite. Era lá que se conhecia rapazes de família boa. Ela sempre frisava, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Meu pai era do tipo silencioso, trabalhava demais, chegava tarde. Nos fins de semana me levava para tomar sorvete na beira-mar. Nosso único momento juntos. Ele demonstrava amor através de atos práticos, nunca com palavras. Fui sempre a menina certinha da família, da escola, da igreja. Tirava notas excelentes, nunca dei trabalho para ninguém, cumpria todas as expectativas. Ganhei medalha de melhor aluna no 8º ano e minha mãe emoldurou para colocar na sala. Por dentro, sentia que estava representando um papel que não era completamente meu. Na adolescência, namorei 2 meninos. Lucas, dos 15 aos 17. Era do grupo de jovens da igreja. A gente se beijava, porém era sempre meio sem graça. Quero esperar, eu dizia. A verdade, simplesmente não sentia vontade. Depois veio o Mateus, dos 19 aos 21. Conheci na UFESC. Bonito, inteligente, ambicioso. Meus pais aprovavam. Namoramos 2 anos. Transamos, só que eu me sentia desconectada, como se estivesse assistindo de fora. Gostava deles como pessoas, embora nunca sentisse aquela paixão. Achava que era assim mesmo, que eu era mais racional, menos emotiva. Só que tinha algo que eu sempre empurrava com força para o canto mais escuro da cabeça. Aos 16 anos, passei 3 semanas inteiras completamente obcecada pela professora de História, Carolina Mendes. 28 anos, inteligente, engraçada, apaixonada pela matéria. Usava saias midi e blusas de botão. Tinha cabelo cacheado que prendia com um clips, óculos de armação preta. Quando falava sobre a Revolução Francesa, os olhos dela brilhavam. Inventava qualquer desculpa para ficar depois da aula fazendo perguntas. Sonhava com ela toda noite e acordava confusa, com o coração disparado. Me convenci de que era só admiração, que eu queria ser como ela quando crescesse. Quando ela saiu da escola para trabalhar em outra cidade, chorei 3 dias trancada no quarto. Disse para minha mãe que era cólica menstrual. Aos 20, desenvolvi uma amizade muito intensa com a Helena do curso de design. Ela era abertamente bissexual. Usava botão de orgulho LGBT na mochila. Falava sobre namoradas passadas com naturalidade. A gente passava horas conversando sobre arte, design, a vida. Rindo de piadas internas, trocando olhares que duravam tempo demais para ser só amizade. Uma noite saímos para tomar cerveja depois da aula, meio bêbadas. Ela colocou a mão no meu joelho e disse baixinho: "Você é incrível, sabia?" O jeito que olhou para mim fez meu coração quase explodir. Dias depois, ela me chamou para uma festa LGBT na universidade. Entrei em pânico completo. No dia seguinte,
Cortei contato total. Bloqueei no WhatsApp sem dar explicação nenhuma. A Beatriz achou super estranho. Perguntou o que tinha acontecido. A gente se afastou. Menti mal, encolhendo os ombros. Aos 23, namorei o Gabriel por 8 meses. Programador, bonito, engraçado, teoricamente perfeito. Transávamos, mas eu tinha que me forçar a ficar presente. Fingia tudo. Você não tá aqui comigo, ele dizia sempre. Terminamos numa terça de dezembro. Você não me ama, ele disse. Acho que você não sabe amar ninguém, Isabela. Aquilo doeu, porque achava que ele tinha razão. Passei os primeiros meses de 2020 completamente sozinha, trabalhando em casa, miserável. Questionando o que tinha de fundamentalmente errado comigo, pensando se devia procurar terapia. Aí veio março, a pandemia chegou com tudo. O mundo inteiro parou. Floripa entrou em lockdown total. Comércios fecharam, ruas vazias. Eu morava sozinha num apartamento minúsculo de um quarto no Trindade, perto da universidade. Trabalhava em casa fazendo freelas de design. Logo nos primeiros dias, metade dos meus clientes cancelou projetos ou congelou orçamentos. Minha renda caiu pela metade literalmente da noite pro dia. A solidão era ensurdecedora de um jeito que nunca tinha sentido antes. Acordava, trabalhava algumas horas, almoçava sozinha assistindo Netflix, trabalhava mais um pouco, jantava sozinha. Repetia tudo no dia seguinte, sem variação, sem contato humano real além de videochamadas que me deixavam ainda mais vazia. Comecei a ter crises de ansiedade pesadas. Acordava de madrugada com o coração disparado, suando frio, certa de que ia morrer ali sozinha. Chorava sem motivo aparente por horas. Fiquei dias seguidos de pijama sem conseguir tomar banho. A depressão tinha me pego de jeito. A Beatriz e a Márcia me ligaram na terceira semana de isolamento. Eu estava deitada no sofá quando o telefone tocou. Bela, você não tá nada bem. A voz da Márcia era macia, preocupada. Só de ouvir ela eu desabei a chorar. Amor, dá pra sentir na sua voz. Vem ficar aqui com a gente. Você não deveria estar sozinha nessa situação. Não é saudável. Temos espaço de sobra, quarto de hóspedes vazio esperando. Traz suas coisas e fica até isso passar. Só se tiver certeza que não vou atrapalhar. Hesitei. Bela, você é da família. A Beatriz entrou na conversa. Vem logo. Fui no dia seguinte. Coloquei roupas, computador, material de trabalho em 2 malas grandes e fui. Quando cheguei na casa delas em Jurerê, a Márcia me abraçou forte demais. Ela cheirava a lavanda e café fresco da manhã. Segurou meu rosto com as 2 mãos. Olhou nos meus olhos. Você tá em casa agora, tá bom? Não precisa ficar forte sozinha. A gente tá aqui. Você não tá sozinha mais. Desabei ali mesmo na porta de entrada. Chorei que nem criança. Achei que seriam algumas semanas. Acabaram sendo 7 meses inteiros. Os primeiros 2 meses foram incríveis de um jeito simples e reconfortante. Desenvolvemos uma rotina deliciosa. A Márcia trabalhava no escritório em casa das 8 ao meio-dia, a Beatriz das 2 às 6. Eu trabalhava quando dava. De manhã fazíamos café da manhã juntas, coisa que eu nunca fazia morando sozinha. Pão na chapa, café coado, frutas picadas. À tarde cozinhávamos juntas, a Márcia ensinando receitas que a mãe dela tinha ensinado para ela. À noite assistíamos séries no sofá enorme da sala, jogávamos jogos de tabuleiro, conversávamos por horas sobre tudo e nada. A Márcia cozinhava divinamente. Fazia risoto de camarão às sextas-feiras que derretia na boca. Lasanha aos domingos que era melhor que qualquer restaurante caro. Bolo de chocolate sempre que eu pedia, aquele bolo úmido de família com cobertura cremosa. Eu ajudava a preparar tudo, e eram nesses momentos na cozinha, cortando legumes ou mexendo molho, que a gente conversava sobre as coisas mais profundas da vida. Você já se apaixonou de verdade alguma vez? Perguntei para ela num domingo de junho, enquanto preparávamos o molho da lasanha. A Beatriz tinha subido para o quarto atender uma ligação de trabalho. Márcia pensou. Daquele jeito que te tira o chão? Não. Gostei do Fernando.
porém nunca foi arrebatador. Às vezes acho que esse amor só existe em livro. Eu também penso isso. Ela olhou para mim com aqueles olhos verdes. Você ainda vai encontrar, Bella. Tem a vida toda pela frente. Naquele momento, com a luz batendo no rosto dela, percebi que estava olhando diferente, notando o formato da boca, a curva do pescoço, o jeito que mordia o lábio concentrada. Meu coração acelerou. Nos dias seguintes, me peguei prestando atenção em tudo. O jeito que ria, o cheiro do perfume, como caminhava descalça de manhã. Estava obcecada e apavorada. Uma noite de julho não consegui dormir. 3 da manhã, coração disparado, pensando nela. Desci para a cozinha. A Márcia estava lá, sentada no escuro, só a luz da lua. Márcia. Minha voz saiu baixa. Ela pulou. Meu Deus, Bella. Me assustou. Sentei ao lado dela. Ficamos em silêncio. Bella, ela disse de repente. Você tá bem? De verdade? Sinto que tem algo te incomodando. Tô só processando muita coisa. Ela colocou a mão no meu braço. Aquele toque queimou. Se precisar conversar, estou aqui sempre. Olhei para ela. Senti vontade avassaladora de beijá-la. Você sempre foi minha pessoa segura, consegui dizer. Naquela noite, chorei, porque finalmente entendia. Estava apaixonada, pela primeira vez na vida, por uma mulher, pela mãe da minha melhor amiga. Pelos 2 meses seguintes, vivi um inferno de desejo e culpa. Tentava manter distância, mas morávamos juntas. Era impossível. Toda manhã tomávamos café. Toda tarde havia trabalhando. Toda noite assistíamos algo juntas. Me masturbava pensando nela e depois me odiava. A Beatriz não percebia nada. Estava ocupada com o Tiago, namorado novo da pandemia. Eu e a Márcia ficávamos sozinhas cada vez mais. Foi numa sexta-feira de setembro de 2023. A Beatriz tinha ido passar o fim de semana inteiro com o Tiago na casa da praia dele em Garopaba. Era a primeira vez que ela passava a noite fora desde que eu tinha me mudado para lá 3 anos antes. Eu e a Márcia jantamos juntas. Ela fez o risoto de camarão especial. Abrimos uma garrafa de vinho branco que tinha ganhado de um cliente. Conversamos sobre tudo e nada por horas. Rimos muito daquelas risadas soltas que só vêm quando você está realmente confortável com alguém. O vinho deixou as duas mais relaxadas, mais soltas, com aquele calor gostoso de leveza. Depois do jantar, sentamos no sofá enorme da sala para assistir um filme qualquer. Escolhemos um drama francês sobre uma mulher redescobrindo a vida após um divórcio difícil. No meio do filme tinha uma cena onde as duas protagonistas se beijavam. Não era sexual nem nada. Era delicado, íntimo, completamente real. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Não ousava olhar para o lado, para Márcia sentada tão perto de mim. Quando a cena acabou, ela pausou o filme. Meu coração quase explodiu. Bella, ela disse, a voz estranhamente suave e cuidadosa. Tem uma coisa que preciso te perguntar. E preciso muito que você seja completamente honesta comigo. Não conseguia respirar direito. O quê? Ela virou o corpo inteiro para mim no sofá. Tava tão perto que dava para sentir o calor dela. O cheiro do perfume misturado com vinho branco. Você sente alguma coisa por mim? Algo diferente do que sempre sentiu todos esses anos? As lágrimas encheram meus olhos instantaneamente. Não consegui falar nenhuma palavra. Apenas balancei a cabeça que sim, tremendo inteira. Eu achei que estava ficando louca. Ela sussurrou, os próprios olhos marejando. Achei que estava vendo coisas que não existiam. Mas o jeito que você me olha ultimamente... Bella, o jeito que você me olha é exatamente igual ao jeito que eu te olho. O quê? Minha voz saiu completamente quebrada. Eu também sinto, Bella. Faz meses que sinto isso crescendo dentro de mim. E tô apavorada, porque você é a melhor amiga da minha filha. Porque te conheço desde que você era criança. Porque isso é loucura completa em todos os sentidos possíveis. É loucura,
concordei, as lágrimas escorrendo livremente agora. É completamente insano e errado. Mas não consigo parar, ela admitiu, a voz rachando. Não consigo parar de pensar em você constantemente, de querer estar perto, de me perguntar como seria se... Ela não terminou a frase. Simplesmente se inclinou devagar e me beijou. Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo naquele segundo. O beijo era tudo que eu nunca soube que estava procurando a vida toda. Suave e desesperado simultaneamente. Ela tinha gosto de vinho branco e algo doce indefinível. As mãos dela foram para os meus cabelos, puxando de leve. Meus braços foram automaticamente para a cintura dela, puxando ela mais perto, querendo eliminar qualquer espaço entre nós. Quando nos separamos para respirar, estávamos ambas chorando. Eu nunca, com uma mulher. Consegui dizer entre soluços. Eu também não, ela respondeu, limpando minhas lágrimas com o polegar. Meu Deus, Bella, o que a gente está fazendo? Não sei, mas não quero parar. Não paramos. Passamos o fim de semana descobrindo uma a outra, conversando sobre medos escondidos, nos beijando. Ela contou que sempre teve curiosidade sobre mulheres, mas reprimia. Eu contei sobre Carolina, Helena, todos os sinais ignorados. Sempre soube no fundo, confessei. Só tinha medo demais. E agora? Agora tô apavorada. Mas nunca me senti tão viva. No domingo à noite, antes da Beatriz voltar de Garopaba, sentamos para conversar seriamente sobre o que aconteceria a seguir. A realidade batendo forte depois do fim de semana de fantasia. A gente não pode contar para ela, falei, a angústia me engasgando. Não agora. Ela simplesmente não vai entender. Vai achar que é errado, que eu traí ela de alguma forma. Eu sei. Márcia concordou, mas a culpa estava estampada no rosto inteiro. Mas também não consigo fingir que isso não aconteceu. Não consigo agir como se não sentisse nada. Como se não tivesse mudado tudo. Então a gente continua? Em segredo? Ela segurou minha mão com força. Por enquanto, sim. Até descobrirmos como lidar com isso direito. Até acharmos o momento certo de contar. O momento certo nunca chegou. Pelos 8 meses seguintes, vivemos um relacionamento secreto. Me mudei de volta para o meu AP em novembro. Mas passava quase todos os dias lá. Roubávamos beijos na cozinha. Trocávamos olhares durante jantares. Eu dormia no quarto de hóspedes oficialmente, mas acabava no quarto dela depois da Beatriz dormir. Era intenso, apaixonado, aterrorizante e profundamente errado. Cada vez que sugeria contar, a Márcia entrava em pânico. Ela vai me odiar. Preciso do momento certo. O momento certo nunca existe de verdade. Foi numa quinta-feira de maio de 2024, exatamente às 9 horas da noite. Eu e a Márcia estávamos na cozinha. A Beatriz tinha saído para jantar com o Tiago e voltaria só depois das 11. Ou era o que achávamos. Tínhamos tempo de sobra. Estávamos encostadas no balcão de mármore, beijando sem pressa, as mãos dela debaixo da minha blusa, quando ouvimos a porta da frente abrir de repente. Mãe, esqueci a carteira e preciso... Tempo congelou. A Beatriz parou na porta da cozinha, completamente imóvel. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e doloroso da minha vida inteira. Vi no rosto dela o exato momento em que o cérebro processou o que os olhos estavam vendo. Confusão pura. Choque absoluto. Recusa de acreditar. Nojo. O quê? A voz dela saiu estranha, aguda demais. O que vocês estão fazendo? A Márcia se afastou de mim como se eu queimasse em chamas. Bia, eu posso explicar tudo. Explica então. A Beatriz gritou com uma força que nunca tinha ouvido dela. Explica por que diabos você estava beijando minha melhor amiga. Explica essa merda toda agora. Bia, por favor, tenta se acalmar um pouco. Tentei com voz tremendo. Não me manda me acalmar. Ela estava chorando agora, lágrimas de raiva e traição escorrendo. Vocês duas. Meu Deus do céu, quanto tempo? Há quanto tempo exato isso está acontecendo nas minhas costas? Márcia e eu nos olhamos.
Não tínhamos planejado esse momento horrível. Não tínhamos história preparada. Não tínhamos nada além da verdade crua. Alguns meses. Márcia admitiu baixinho. Alguns meses. Beatriz riu, mas era um som horrível, completamente sem humor. Alguns meses vocês ficaram me enganando, me fazendo de completa idiota, rindo da minha cara. A gente nunca quis te enganar, falei, dando um passo na direção dela. Nunca foi sobre isso. Nunca foi para te machucar. Então era sobre o que exatamente, Isabela? Ela caminhou até ficar bem na minha frente. Sobre o quê? Ela é minha mãe. Minha mãe. Você traiu minha confiança do pior jeito possível que existe. Eu te amo, disse. E era a primeira vez que falava essas palavras em voz alta para Beatriz nesse contexto. Você é minha melhor amiga, minha irmã. Nunca na vida quis te machucar assim. Mas machucou. Ela olhou para a mãe com ódio puro. E você? Como você pôde fazer isso? Ela tem 26 anos, pelo amor de Deus. É jovem o suficiente para ser minha amiga de infância. Eu sei que parece completamente estranho e errado. Márcia começou. Parece? É nojento. É predatório. Ela era uma criança quando você conheceu ela. Não é assim, protestei com força. Eu que comecei? Eu que... Cala a boca! Beatriz gritou olhando para mim. Não quero ouvir mais nada de você agora. Não quero nem olhar para sua cara. Ela pegou a carteira que estava sobre o aparador da entrada e caminhou com passos duros para a porta. Bia, por favor. Márcia implorou, a voz quebrada. Não vai embora assim. A gente precisa conversar, explicar direito. Beatriz parou na porta. Virou devagar. Olhou para as duas com uma expressão que vou carregar para o resto da vida. Vocês duas me enojam profundamente, ela disse com voz gelada. Para mim, eu não tenho mais mãe. E definitivamente não tenho mais melhor amiga. Espero sinceramente nunca mais ver vocês duas na minha vida. Saiu batendo a porta com tanta força que as paredes tremeram. Desabei no chão da cozinha e chorei como nunca tinha chorado antes na vida. Gritos saindo da minha garganta. Corpo inteiro tremendo. Márcia se ajoelhou do meu lado e me abraçou enquanto chorava também. As semanas seguintes foram um pesadelo acordado. A Beatriz se mudou para o apartamento do Tiago no dia seguinte de manhã cedo. Bloqueou meu número em tudo. Bloqueou a mãe nas redes sociais, mas manteve o WhatsApp só para as mensagens ocasionais obrigatórias sobre coisas práticas do escritório de arquitetura. Foi no escritório apenas para pegar todas as coisas pessoais dela numa caixa. Pediu demissão oficial por escrito. Disse para a mãe que ou ela comprava a parte dela da sociedade ou teriam que vender o escritório inteiro. Não aceitava mais trabalhar junto. Márcia entrou em depressão profunda e pesada. Chorava praticamente todos os dias. Mal conseguia trabalhar direito. Perdia prazos. Atendia clientes chorando ao telefone. Perdi minha filha. Ela repetia em loop. Perdi a Bia por nossa causa. Ela nunca vai me perdoar. Eu perdi minha melhor amiga de 15 anos inteiros. A pessoa que me conhecia melhor que qualquer outra no mundo. A irmã que escolhi. Perdi e sabia com certeza absoluta que nunca mais teria de volta. Tentei falar com ela de todas as formas possíveis. Mandei mensagens longas, e-mails emocionais, deixei vários recados chorando. Nada. Silêncio total e cruel. Um mês depois da descoberta, ela finalmente respondeu uma das minhas mensagens. Uma única mensagem curta e definitiva. Para de me procurar. Você morreu pra mim. Vocês duas morreram. Não existem mais na minha vida. Fiquei 2 semanas inteiras sem conseguir sair da cama. Perdi 6 quilos. Meus pais ficaram extremamente preocupados, mas não conseguia contar a verdade pra eles. Disse apenas que eu e a Beatriz tínhamos brigado feio. A Márcia tentava ser forte por mim, mas estava igualmente quebrada. Nosso relacionamento, que antes era leve e cheio de paixão, ficou pesado demais com culpa e dor constantes. Às vezes acho que a gente errou, ela confessou numa noite de julho, deitada ao meu lado na cama dela. Que deveríamos ter controlado melhor isso tudo, que machucamos ela sem necessidade. Você se arrepende de mim? Perguntei, a voz saindo tremendo.
Ela me puxou mais perto com força. Nunca. Mas me arrependo muito do jeito que fizemos. Deveríamos ter sido completamente honestas desde o começo absoluto. Ela tinha razão total. Mas não dava mais para voltar atrás no tempo. Em agosto, a notícia se espalhou pela cidade. Não sei exatamente como, mas espalhou que nem fogo. Provavelmente a Beatriz contou para alguém de confiança que contou para outra pessoa. Floripa é grande, mas as pessoas se conhecem. Todo mundo conhece todo mundo no fim. Minha mãe me ligou num sábado de manhã. Isabela, tão dizendo por aí que você tá namorando a Márcia, a mãe da Beatriz. Por favor, me diz que isso é mentira absurda. Não era mentira. Quando confirmei em voz baixa, minha mãe ficou em silêncio completo por mais de 1 minuto inteiro. Então é verdade que você é lésbica? Nunca tinha usado essa palavra em voz alta para descrever a mim mesma. Ali no telefone com minha mãe, respirei fundo e disse: Sou lésbica, mãe. Sempre fui. Meu Deus do céu. Ela começou a chorar do outro lado da linha. O que foi que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei tanto na sua criação? Aquilo doeu mais profundamente que qualquer coisa que a Beatriz tinha dito. Você não fez absolutamente nada de errado, mãe. Eu sou quem sempre fui. Só demorei muito tempo para aceitar e assumir. E você escolheu justo a mãe da sua melhor amiga? De todas as pessoas no mundo inteiro? Eu não escolhi nada, mãe. O amor não funciona desse jeito. Ela desligou o telefone na minha cara sem se despedir. Meu pai foi mais sutil e silencioso na rejeição dele. Simplesmente parou de ligar completamente. Parou de responder minhas mensagens no WhatsApp. Quando eu aparecia na casa deles tentando conversar, ele arrumava desculpa elaborada para sair. Perdi minha melhor amiga. Perdi meus pais, pelo menos temporariamente. Perdi vários amigos em comum com a Beatriz que tomaram o lado dela sem nem me ouvir. Mas não perdi a Márcia. E no fim das contas, não me arrependi. Se você tá ouvindo essa história até aqui, e alguma parte dela tá tocando fundo no seu coração, eu deixei nos comentários fixados um guia completo sobre autodescoberta tardia, coming out e reconstrução familiar depois de grandes rupturas. Recursos práticos, reflexões honestas e orientações para essa jornada difícil. Pode te ajudar muito. Em setembro, algo começou a mudar lentamente. A Márcia estava fazendo terapia toda semana. Eu também tinha começado. E numa sessão, minha terapeuta me fez uma pergunta aparentemente simples. Se você pudesse voltar no tempo sabendo absolutamente tudo o que sabe agora, você ainda escolheria a Márcia? Sim. Sem hesitar nem meio segundo, sim. Porque pela primeira vez na vida inteira eu finalmente entendia o que era amor verdadeiro de verdade. O que era estar com alguém e sentir que estava em casa. O que era olhar para uma pessoa e conseguir ver o futuro. Estava preparada para lutar por isso com todas as forças. Comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Foquei pesado no trabalho. Consegui clientes novos e melhores. Me mudei para um apartamento bem melhor no Campeche. Fiz amigos novos na comunidade LGBT de Florianópolis através de um grupo que frequentei. A Márcia vendeu a parte da Beatriz no escritório depois de negociações tensas e longas. Demorou 6 meses para o processo finalizar completamente. E durante todo esse tempo, a Beatriz se comunicou apenas através de advogados friamente. Em janeiro de 2025, a Beatriz se casou com o Tiago numa cerimônia linda. Não fui convidada, obviamente. Márcia também não. Nem cogitaram. No dia do casamento, Márcia ficou trancada no quarto dela o dia inteiro, chorando copiosamente. Minha filha se casou e eu não estava lá. Ela soluçava sem parar. Não vi ela de vestido de noiva. Não dancei com ela. Não fiz o discurso. Não fiz o brinde. Perdi tudo. Segurei ela a noite inteira sem soltar. Não disse que ia ficar tudo bem porque não sabia se ia. Só fiquei ali presente. Em fevereiro aconteceu algo completamente inesperado. A Márcia recebeu uma mensagem da Beatriz. A primeira em meses que não era sobre trabalho, dinheiro ou questões práticas. Posso te ligar quando você tiver um tempo? Márcia me mostrou a mensagem com as mãos tremendo visivelmente. O que eu faço agora? Atende. Conversa com ela. Elas conversaram por quase 2 horas naquela noite.
Não ouvi a conversa, mas depois Márcia me contou cada detalhe chorando. A Beatriz estava fazendo terapia também. Estava trabalhando a raiva intensa, o sentimento de traição, os sentimentos extremamente complicados. Disse que ainda estava muito magoada e machucada, que ainda achava que o jeito que fizemos foi profundamente errado e covarde. Mas minha terapeuta me fez entender algo importante. Beatriz tinha dito: "Vocês não fizeram isso deliberadamente para me machucar. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem na vida, e eu preciso decidir conscientemente se quero passar o resto da vida inteira com essa raiva ou se quero tentar entender e seguir em frente." Ela ainda não estava pronta para me perdoar. Deixou isso muito claro. Mas estava disposta a tentar reconstruir alguma coisa com a mãe dela. Elas começaram a se ver uma vez por mês para almoçar. Conversas extremamente difíceis e dolorosas, mas honestas pela primeira vez. Aos poucos foram aumentando a frequência. Uma vez por semana, 2 vezes. Em abril, a Beatriz apareceu de surpresa na porta do apartamento da Márcia. Eu estava lá visitando. Quando me viu parada na sala, ela hesitou visivelmente. "Não tô pronta para falar contigo ainda", ela me disse sem rodeios. "Mas tô tentando aceitar que você faz parte da vida da minha mãe agora. É o melhor que consigo no momento." Era alguma coisa. Um começo minúsculo, mas real. "Obrigada." Foi tudo que consegui dizer sem desabar. Hoje, em janeiro de 2026, a situação ainda é bastante complicada e delicada. A Beatriz fala com a mãe regularmente agora. Almoçam juntas toda semana sem falta. Márcia foi conhecer o apartamento dela e do Tiago no mês passado. Estão reconstruindo devagar, mas com consistência. Comigo? A relação ainda praticamente não existe de verdade. A Beatriz me cumprimenta quando me vê por acaso, educadamente. Só isso. Não conversa além do básico. Não sorri. Não me olha diretamente nos olhos por mais de um segundo. Não sei se algum dia ela vai conseguir me perdoar completamente e de coração. Isso dói profundamente. Todos os dias, sem exceção. Fiz minha escolha. Escolhi amar a Márcia acima de tudo. Escolhi viver minha verdade mesmo sabendo exatamente qual seria o preço alto. Meus pais estão voltando lentamente a falar comigo. Minha mãe ainda não aceita meu relacionamento nem um pouco, mas pelo menos atende o telefone quando ligo agora. Meu pai veio tomar café comigo mês passado. Não falamos sobre a Márcia nenhuma vez, mas ele perguntou sobre trabalho, sobre a vida, sobre meus planos. Foi um passo importante. Eu e a Márcia estamos juntas de verdade, publicamente assumidas. Ela tem 49 anos agora, eu 27. Moramos juntas há 6 meses num apartamento lindo que escolhemos juntas. Estamos construindo uma vida real e sólida. É a vida mais honesta que já vivi até hoje. Perdi muito no processo. Perdi minha melhor amiga, pelo menos por enquanto, e talvez para sempre. Perdi a aprovação total dos meus pais. Perdi amigos importantes. Perdi a imagem confortável de mulher certinha que passei 26 anos construindo cuidadosamente. Ganhei muito mais. Ganhei finalmente a coragem de olhar no espelho e reconhecer de verdade quem eu realmente sou por dentro. Ganhei uma comunidade incrível de mulheres que me acolheram de braços abertos. Ganhei amor verdadeiro e profundo. Aquele amor que te tira completamente o chão e te faz sentir inteira pela primeira vez. Ganhei autenticidade real. Ganhei a Márcia. Acordo todos os dias ao lado dela e sei profundamente que, apesar de absolutamente tudo que perdemos no caminho, valeu cada segundo de sofrimento. Às vezes a Beatriz ainda olha para mim com mágoa visível no rosto. Às vezes vejo ela conversando animada com a mãe. E fico de lado sabendo que minha presença ainda dói demais. Às vezes choro no chuveiro pensando em tudo que destruímos e nunca vai voltar a ser como era. Também sei que não poderia ter vivido uma vida inteira mentindo para todo mundo. Não poderia ter ficado em relacionamentos mornos e vazios com homens que não me faziam sentir absolutamente nada. Não poderia ter reprimido completamente quem eu sou só para manter uma paz falsa. A verdade custa muito caro, mas a mentira custa infinitamente mais no longo prazo. Se você chegou até aqui e alguma parte dessa história tocou profundamente seu coração, se você se viu em algum momento específico da minha jornada, ou se você está vivendo algo parecido agora mesmo, eu quero te dizer uma coisa importante.
Nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é por dentro. Nunca é tarde para escolher a felicidade verdadeira, mesmo que o caminho seja extremamente difícil. Nunca é tarde para o amor de verdade. Sim, você vai perder pessoas importantes. Sim, vai doer de formas que você nem imagina ainda. Sim, vão haver arrependimentos profundos sobre o jeito específico que você fez as coisas, sobre o timing, sobre as escolhas que tomou. Viver uma vida genuinamente autêntica, uma vida onde você consegue olhar no espelho todo dia e reconhecer completamente a pessoa que te olha de volta, isso não tem preço possível. A Beatriz pode nunca me perdoar totalmente. Provavelmente não vai. Vou ter que aprender a viver carregando isso pro resto da vida. Também sei que fiz o meu melhor absoluto com o que sabia e entendia naquele momento específico. Erramos feio em esconder por tanto tempo, mas não erramos em nos permitir amar de verdade. Hoje acordo todos os dias ao lado da mulher que amo intensamente. Trabalho fazendo o que amo. Tenho uma comunidade maravilhosa que me apoia incondicionalmente. Tô construindo pontes devagar com minha família biológica. Não é perfeito nem de longe, mas é real. É honesto. É meu. Se você tá nessa jornada complicada de autodescoberta, se tá questionando sua sexualidade, se tá com medo paralisante de perder pessoas importantes, eu te entendo profundamente e de coração. Quero que saiba que você não tá sozinha nessa. Deixa seu comentário aqui embaixo contando sua história se quiser. Ou só dizendo oi mesmo. Leio todos sem exceção. Quero muito saber de você. Não esquece de dar uma olhada nos comentários fixados. Tem um guia completo que preparei especialmente para quem tá passando por esse processo todo. Reflexões honestas, recursos práticos, orientações claras. É completamente de graça. É para você. Você merece viver sua verdade completa. Você merece amar de verdade e ser amada. Você merece ser exatamente quem você realmente é, mesmo que custe tudo que você tem hoje. Especialmente se custar tudo. Porque a única vida que você tem para viver é a sua própria. E você merece viver ela por completo, inteira, sem mentiras.